Olá, amores, tudo bem? Hoje nós vamos fazer a nossa última aula do segundo bimestre. A professora tem que pensar, né? Segunda aula. Ô, gente, segunda não, né? Presta atenção. Última aula do segundo bimestre de literatura. Essa é a professora, né? Então, olha lá. Literatura, oitavo ano, nós estávamos fazendo a leitura deste título aqui, que é Nós, uma antologia da literatura indígena. Esse livro, então, ele nos apresentou como conteúdo várias histórias, lendas, outras histórias mesmo, né? E até mesmo, tem até alguma coisa muito próxima de uma fábula aqui no nosso livro. E neste bimestre, nós então tivemos como objetivo conhecer a cultura indígena e seus laços entre nós, né? Então, como a gente percebe a cultura indígena é muito presente no nosso cotidiano. Aí você vai falar assim, professora, eu não achei nada parecido comigo. Eu duvido que em algum momento, mesmo você não tendo terminado, porque hoje é a nossa aula para o término dessa leitura, eu não acredito que você não tenha identificado qualquer resquício, parte do livro que você já viu, ouviu, vivenciou, né? Então, o nosso livro, Nós, ele encerramos hoje a nossa leitura e eu trouxe aqui em capítulos separados e vou passar para vocês depois em forma de questionário as perguntinhas, né? Nós, os raios luminosos, lembrando que cada tribo, né? Você tem aqui 10 tribos e em cada início você tem então uma capa bem bonita, né, toda vermelha, onde você encontra a descrição do título, você encontra o título e depois no final de cada capítulo você tem um pouco do povo, desse povo indígena, né? Então, para cada capítulo ou para cada história, você tem um glossário, vocabulário e um pouco sobre o autor, porque são vários autores. Quando nós começamos, eu falei que antologia é um conjunto de saberes do mesmo povo, do mesmo assunto. Então, vários autores, né? A Aline, o Ariado, o Edson, o Tiago, vários deles compuseram nesta obra. E aí eu quero que você entre nas duas, nós temos 3 últimas obras para encerrar a nossa leitura. Esse será então o nosso questionário 4. E nosso questionário 4, então, as perguntas são: qual o tema? É o tema do capítulo Os Raios Luminosos. Tema, o que é tema? O tratado, do que se trata. Quais são os personagens? Professora, as personagens? Gente, substantivo comum de 2 gêneros. As personagens, os personagens, tá? Qual é a lição que podemos aprender com essa história da tribo Guarani? Essa, então, é a história que passa na tribo, que ocorre, né? Ela é narrada pelos Guaranis. Ela é de conhecimento da tribo Guarani. Tá? Qual é a lição que nós podemos aprender com esta história? Os Guaranis se dividem em quantos subgrupos? Quais são eles? Lembrando que as tribos, elas são extremamente importantes no nosso contexto. Quando você estuda o Guarani, você traz a língua. Então, muito da nossa língua hoje, ela tem origem na língua tupi-guarani. Então, você vai conhecer um pouco mais sobre essa tribo, tá? Depois que você terminou a leitura sobre esse povo, sobre os Guaranis, você vai ler um próximo, que é o Nós. A professora vai tentar ler aqui, tá, gente? Mas como é indígena, não vai rir da professora. Se rir também tranquilo, né? Mas olha lá. Pokahani Kren, é assim que a professora aprendeu, tá? E eu quero que vocês tenham, né? Extraiam, então, qual é o tema desta história, que já é outra história. Quais são os personagens, né, que estão aqui presentes. Como se desenvolve o enredo, o que acontece, o que é o enredo? O enredo é o grosso, é a história em si. Qual é o desfecho dessa história? Como ela termina? O que acontece no final? A qual povo indígena pertence esta história? Então, lembrando que cada história traz um povo. E a terceira é Nós, Caudille e Umenobile. Olha os nomes bonitos aí. Podem colocar todos os nomes aí nos seus primos, né? Bonitinhos. E o título fica Nos Primórdios dos Tempos. Qual é o tema desta história? Quais são os personagens? Como se desenvolve o enredo? Qual é o maior conflito desta história? Então, aqui eu não quero o enredo, gente. Aqui eu quero o conflito.
Quando nós estudamos conto, eu sempre falo para vocês, existem 4 passos básicos no conto. O início, que é a situação inicial, depois nós temos um conflito, esse conflito ele gera um clímax, e esse clímax dá-se então um desfecho. Então você tem que trazer para o professor o conflito, onde começa o problema, a problemática da história. A qual povo pertence essa história então? Então nós temos aqui 3 histórias, você deverá ler as 3 últimas, e aí a professora vai dispor essas perguntas. No total aqui nós vamos observar quantas dão, né? Nós temos, do povo Guarani nós temos 5, do outro povo que eu não vou falar, que você vai ter que ler, nós temos mais 5, são 10, e por último, mais 5. No total, a professora vai gerar aqui dessas 15 questões, 40 pontos, para fechar então aquela nota de questionário que você já fez 3. Então você tem 60, agora você acrescenta mais 40, fecha os seus 100 pontos. Não esqueçam do trabalho que você tem que fazer e também o ensaio que você tem que me entregar, me enviar. E é isso. Eu espero que você tenha aprendido bastante. Ao ler aqui, né, o final do livro, na contracapa, você tem: as sociedades indígenas são movidas pela magia dos mitos. Muitas das histórias que você leu, elas são mitológicas, né? Mitos indígenas, narrativas dos ancestrais que apresentam o nascimento do mundo, dos seres e dos homens. E em muitas dessas histórias, vocês perceberam que eles se referiam a Deus, que é o nosso Deus Criador, com outro nome. Eles criam divindades, eles são bem próximos ali dos gregos, né, com a sua mitologia grega. Mas nós trazemos a bagagem da mitologia indígena. Ouvi-las, senti-las, é mergulhar em um infinito que nos une ao desconhecido. É, sobretudo, alimentar nosso espírito com o mistério presente em todas as coisas, independente de quem somos, de como vivemos e do que temos. O que importa é a nossa origem, o coração do mistério, para onde também retornaremos. Nós somos diferentes dos indígenas. Eu digo graças a Deus, né? Porque nós conhecemos a Deus. Nós conhecemos um Deus Criador, que fez todas as coisas. Aí você vai perguntar assim: professora, por que você pediu para ler esse livro, se você aqui não fala sobre Deus? Nós temos que ver Deus em todas as coisas, porque Ele fez todas as coisas. Ele criou o índio, Ele criou as tribos, Ele criou os povos. E esse povo estava aqui presente na nossa nação, nós temos que ter esse conhecimento. E hoje, quando você viaja, você ou sua família, quando vocês viajam, vocês vão se deparar com muitos indígenas no nosso país. Infelizmente, alguns em situações não favoráveis, né? Vulneráveis. Nós temos aqui no centro de Curitiba mesmo índios que fazem, vou usar um termo aqui, eles pedem, né? A mendicância está grande. Então, assim, para muitos indígenas, eles estão longe do seu povo, longe da sua terra e estão aculturando, que a gente chama, vindo para o nosso urbanismo, nosso urbano, meio urbano. Então, ao ler um livro como esse, a ideia é que você conheça, que você tenha um pouco de conhecimento sobre um povo que não deve ser esquecido, que tem a sua maneira de enxergar a vida, a natureza e que preserva e luta também, tá? É um conhecimento, né, cultural maior. Eu espero que você tenha aprendido algo, que você tenha retido algum conteúdo. E nós já vamos caminhar para o nosso outro livro. Mas, voltando, respondam então as questões, façam lá no seu PDA, né, as suas devolutivas, façam o seu cartaz, que a professora explicou na última aula, que eu quero uma cartolina dividida ao meio. De um lado você vai colocar as tribos indígenas e as suas características. Você tem tudo aqui no livro, é só você consultar. Tá bom, meus queridos? Um grande abraço, um grande beijo e fiquem com Deus.